Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Uma grande satisfação estar aqui. Agradeço primeiro ao Jairo pelo convite, ao pastor Daniel Dantas por ter recepcionado tão bem, enfim. Agradeço também a presença de cada um aqui. Eu sei que o assunto é um tanto quanto austero, às vezes um pouco pesado, falar de tributação, mas é o que eu sempre digo, empresário... Duas coisas que eu sempre digo. Primeiro, todo brasileiro deveria ser empresário por no mínimo 2 anos. Todo mundo ia mudar de concepção, ia entender como é que funciona melhor as coisas, ia tomar algumas posições políticas, inclusive melhores, poder fazer análises, inclusive melhores, né? E eu sempre digo também que o empresário ele precisa entender de tributação. Ele precisa entender pelo menos o básico, porque a gente vive num país de cunho arrecadatório muito grande. Então, hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre reforma tributária. Podem se sentar, fica à vontade todo mundo. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre reforma tributária, o que está acontecendo. O Brasil está passando por uma reforma tributária única no mundo. Outros países que são equivalentes a nós, a gente pode considerar aí China, Índia, Canadá, já fizeram isso. Inclusive, o último a fazer foi a Índia em 2017. Só que o Brasil conseguiu fazer só no ano passado, né? No ano retrasado, na verdade, que a gente teve a primeira alteração. No ano passado, as mudanças vêm seguindo. Então, é uma reforma tributária muito grande, que não existe nada equiparado no mundo. Não existe, não existe. Tanto porque nós somos brasileiros e a gente gosta de inventar, então a gente copia o modelo europeu, a gente copia o modelo americano, mas a gente dá o nosso toque tupiniquim nele. E seja também porque a gente gosta de dificultar, porque os políticos aqui, a gente sabe, não dão colher de chá para os empresários. Bom, vamos lá. Eu trago sempre um material para poder nos ajudar. Pode colocar na apresentação, que essa daqui acho que é só a capa, né? Deixa eu ver aqui. Tá, peraí. Reforma tributária sobre o consumo. Por que sobre o consumo? Tem mais de uma reforma tributária? Tem uma reforma tributária da renda? Tem uma reforma tributária do PIX? Tem uma reforma tributária da folha de pagamentos? Tem. Não é só uma reforma tributária que está acontecendo, não. Essa daqui, o foco dela é sobre o consumo. Por quê? Porque ela já está pronta. Ela já é realidade. O ano que vem, a gente já começa a sentir ela no bolso. Quem é da área técnica, contador, enfim, pessoal da área de TI, já está trabalhando nos bastidores para isso daqui rodar o ano que vem. Então, a gente vai entender. A partir do ano que vem, a gente já começa a sentir ela no bolso, né? Mas ela já está acontecendo. Então, por isso que o foco aqui é sobre o consumo. Mas eu vou falar um pouquinho de todas que está acontecendo nesse momento. Por que sobre o consumo, né? Por que o governo fez essa primeiro? Porque 43% da arrecadação do governo vem do consumo. Depois vem da folha de salários, 26% das receitas originárias, ou seja, de tudo que o governo arrecada, né, o que ele custeia a máquina pública, do que nós pagamos de impostos, 46% vem sobre o consumo, certo? São os principais tributos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, depois folha de salário, depois a tributação da renda, está chegando a época da gente fazer aí a declaração de ajuste anual, né, que é 27%, e depois o patrimônio, 4%. São os demais tributos, IPVA, ITBI, IPTU. Então, o governo começou pela maior fatia, e é por isso que essa reforma tributária é sobre o consumo. Aqui são só as bases legais, eu gosto sempre de mostrar, para mostrar onde é que está o que a gente está falando, para quem é da área técnica, quem gosta de estudar, está tudo aí. E em 5, 10 anos, o cenário brasileiro sai disso daqui, que é a planta baixa da tributação, sai desses tributos aqui e passa a ser assim. Bom, os tributos que nós temos hoje, ICMS, ISS, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, de alguma maneira, né? PIS e COFINS, eles começam a morrer o ano que vem. E dentro de 5 anos, eles não existem mais. Nós vamos ter 3 tributos apenas sobre o consumo. Então, nós vamos ter o chamado IBS, o CBS e o IS. E a folha de salários? Lembra que no slide anterior eu mostrei a tributação da folha de salários, pesada, 26? O governo vai deixar de tributar a folha de salários, ele vai tributar operações financeiras. Jairo, o retorno está bom aí? Vocês estão ouvindo bem? Tá show, né? O governo vai deixar de tributar a folha de salários. Folha de salário é pesado, né? A gente tem que registrar funcionário, pagar. O funcionário sai para a gente aí quase 40% do valor de salário dele, às vezes mais. O governo vai deixar de tributar, vai fazer a desoneração da folha, mas não vai ser de graça também, não. Sabe o que ele vai passar a tributar? Um imposto chamado IFE, Imposto Federal Eletrônico, sobre transações bancárias. PIX, TED, cartão de crédito. O governo já está fazendo todo esse processo de digitalização, as novas moedas digitais, incorporou o PIX, não é em vão.
Hoje, a maior parte das transações, o pessoal abandonou o TED, abandonou o cheque, a gente sabe que ainda tem no mercado, mas hoje as operações eletrônicas é uma realidade e o governo vai passar a tributá-las. Então, se diz muito, esse ano teve muita polêmica, o Pix vai ser tributado a partir de 5 mil. Não é bem assim, ele não é tributado ainda, mas logo em breve será. Eu fiz uma compra esses dias para trás da Itália, e aí eu fiz um pagamento, o italiano lá recebeu o pagamento e teve 20% retido já no Pix. Então, eu passei para ele lá uma quantidade de dinheiro, já foi 20% descontado na fonte, já direcionado para o governo italiano. Ele até me contratou, Marcos, pelo amor de Deus, abra uma empresa para mim no Brasil, porque eu não aguento pagar esse tanto de tributo aqui. Eu falei, então se aproveita, porque daqui a pouco vai ser igual. Então, esse é o cenário que nós vamos ter em 5, 10 anos, mais ou menos, de tributação brasileira, vai ser assim. E o que acontece e já está acontecendo, né? 2 grandes tributos, que são chamados PIS e COFINS, são tributos que a gente paga aí sobre tudo que a gente consome. E aí eu vou mostrar para vocês, tem uma fotinha de um documento fiscal aqui. Quem já teve a curiosidade de pegar, vai ver lá que tem ICMS, ISS, PIS e COFINS. Cada tributo pertence a algum ente. Esse PIS e COFINS, ele é um tributo federal. Como ele é federal, o governo vai extinguir ele primeiro. Então, esse ano é o último ano dele. E ele vai ganhar uma nova roupagem agora, uma turbinada, que eu costumo dizer assim, que vai chamar CBS, que é um tributo federal. E os tributos, o IPI também, que é federal, então ele também morre em 2026, e aí vai entrar o imposto seletivo, que é o IS federal, eu vou explanar para vocês mais na frente, dando exemplos, o que é cada um, e o IPI apenas na Zona Franca de Manaus, que é para a Zona Franca não deixar de existir. ICMS, isso aqui é tributo estadual. ISS é municipal. Então, quem é dono de comércio aí, ou está no Simples Nacional, ou faz a apuração por fora e paga o ICMS. Quem é prestador de serviço, também pode estar no Simples Nacional, paga um ISS menorzinho, ou então recolhe um ISS para a prefeitura mensalmente. Como nós estamos falando de mais de 5 mil municípios, mais de 26 estados e Distrito Federal, esses tributos aqui vão minguar aos poucos. Eles vão falecer aos poucos, de 2029 a 2032. E vão ser substituídos por o IBS estadual e o IBS municipal, que, na verdade, é esses tributos aqui, mais uma vez, turbinados, versão 2.0. A gente vai entender o porquê. Bom, mas para traduzir, para a gente não ficar aqui só no linguajar técnico, o que eu quis pegar e adaptar quando o Jair me convidou? Para a gente colocar os 7 principais pontos da reforma tributária, de maneira direta, que é o que eu, como empresário, cidadão, tenho que saber, para poder entender e, quando ler uma notícia, me identificar e saber o que está acontecendo. Então, separei aqui quais são os 7 principais pontos, é sobre eles que eu vou passar rapidamente aqui na nossa palestra, certo? Primeiro grande ponto, eu tenho já 11 anos que eu estudo a matéria, trabalho sou dedicado à matéria, e o que se ouve falar é que o Brasil é um país de tributação muito pesada, verdade. Que o Brasil é um país de tributação muito complexa, verdade. E que essa reforma tributária vinha para simplificar o sistema tributário. Era para ser, mas não ficou bem assim. Então, o primeiro grande ponto aqui, que o governo justifica a reforma tributária, é simplificação e neutralidade tributária. O que é simplificação e neutralidade tributária? Bom, desde a Constituição de 88, a gente tem mais de 300 mil normas tributárias no Brasil. Se tiver algum contador aqui, não sei hoje, mas que lida diretamente com isso, sabe da quantidade de normas tributárias que a gente tem. É editado uma norma, várias normas diariamente. Então, a ideia do governo era enxugar isso daqui. E ele conseguiu, de certa forma. Mas, além disso, além da quantidade enorme de normas, eu, como advogado tributarista, passei mais de 5 anos da minha vida trabalhando com isso aqui. Um negócio que a gente chama de engenharia tributária. Né? Esses daqui são grandes marcas, eu não tive envolvido em nenhum projeto desses aqui, o meu foco é um pouco diferente, eu trabalho mais no setor de medicamentos. Vou até trazer um exemplo do que eu faço aqui para vocês mais à frente. Mas olha só, quem nunca reparou que o milkshake ou a casquinha do McDonald's perdeu sabor nos últimos anos? Ficou diferente, não é mais a mesma coisa. É porque ela não é mais casquinha, ela não é mais sorvete. Mudaram-se a composição por conta da tributação para que ela virasse uma sobremesa gelada. Porque se ela for sorvete milkshake, eu pago 9,25 do PIS e COFINS, mas se ela for uma sobremesa gelada, eu não pago 0. Pago 0.
E outras coisas também. O sonho de valsa, ele mudou até a capinha, o formato dele. Ele deixou de ser chocolate, deixou de ser bombom, virou um waffle. Mudou um pouquinho também. Então, a indústria teve que mudar a composição dele, o formato, a forma de apresentação, simplesmente para se valer de uma tributação mais favorecida. Então, veja como o aspecto tributário é tão importante no Brasil, que às vezes eu tenho que mudar um produto só para buscar um benefício fiscal. A gente faz isso muito, muito, muito. Perfume, discutiram muito tempo se perfume era perfume ou água de colônia, Crocs era sapato ou não, e é recheado de exemplos tributários que geraram discussões milionárias no Brasil. Esse sistema novo propõe acabar com isso, porque ele unifica a tributação. Então, pelo menos disso daqui, por enquanto, a gente está livre. Mas não significa que são só flores, né? Após a reforma, a gente vai passar, então, daquela quantidade de normas que eu mostrei para vocês, mais de 300 mil, nós vamos ter apenas 3 de legislações, em que pese tenha, se eu juntar aqui, vai ter mais de 10 mil artigos, mas já é um avanço. Então, eu simplifico, eu enxugo a legislação, porque tudo que é muito complexo, a gente sabe disso, tudo que o Estado interfere demais, eu tenho amplas interpretações. Então, a ideia é o quê? Eu tenho uma legislação mais enxuta, para que eu tenha menos discussões. A ideia é essa, de neutralidade e simplificação tributária. Esse é o grande primeiro ponto da reforma tributária. E como que era para ser? Ideal. Quem já fez compra no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa, sabe que lá tem um imposto único, chama IVA. Né? O único regime. Você vai lá na prateleira, está lá a água, ela é R$10 mais taxas. Então, você paga R$10, chega na boca do caixa, R$10 mais dois reaisinhos de IVA. É assim que a gente vai passar a ver aqui. Porque hoje, quando eu compro uma água, eu pago R$10, mas quanto é que tem de ICMS? Quanto é que tem de ISS? Quanto é que tem de PIS/COFINS? A notinha fiscal, ela mostra lá assim, aproximadamente. Aquilo ali é irrisório, aquilo ali não corresponde à realidade. A gente vai passar a ver agora. Esse tributo a gente vai ter mais clareza. Só que era para termos um único IVA. Quanto que é o IVA lá no Paraguai? 15%. Por isso que é tão mais barato comprar as coisas lá. 15%. Quanto que é o IVA em Portugal? 23%. Quanto que é o IVA no Uruguai? 10%. O Brasil não tem IVA. Mas quando a gente faz uma conta aproximada, a gente paga cerca de 40%. Se fosse traduzir para um IVA, é cerca de 40%. Essa é a nossa alíquota de IVA. Bom, então a ideia era que nós tivéssemos um único IVA, um único regime. Mas não foi bem assim. Dentro das reformas que aconteceu, a gente teve eu chamo de IVA trial. Porque ao invés de IVA, foram criados o quê? Que eu mostrei para vocês? O CBS, um IBS estadual e um IBS municipal. E quantos regimes diferentes? Eu já consegui contar 21, mas eu suspeito que tem até mais na lei. Puxou um segmento específico. O setor de imóveis tem um segmento, tem uma tributação que ficou diferenciada. O setor de medicamentos, o lobby lá conseguiu mexer os pauzinhos, tem a tributação diferenciada. O setor energético, casas de apostas, lotéricas, SAF. E nessa a gente foi saindo de 1 para 21. Então, simplifica, mas nem tanto. Né? Primeiro grande ponto. Segundo grande ponto, a alíquota de referência máxima. O que o governo está falando? Que agora a gente vai saber quanto é que a gente paga de tributo. Então, eu comprei a água, 10. Em tese, eu teria uma alíquota de 26,5. Eu pagaria 2,65. Então, a notinha fiscal vem como 12,65. Só que essa alíquota de referência aqui, ela não é absoluta. Ela só vai valer no seguinte ponto. Para os estados e municípios que não fixarem suas alíquotas. Por quê? Como que vai funcionar na prática? Quanto é que vai ser esse novo tributo? Lembra que eu falei para vocês que hoje a gente não consegue calcular exatamente quanto é que eu paguei? Para mim calcular exatamente quanto é que eu paguei de tributo nessa água aqui, eu tenho que pegar desde a indústria, pegando pelo varejo. É uma conta assim, estratosférica. É muito difícil. O próprio cupom fiscal diz valor aproximado de tributos. Quando a gente faz os cálculos, dá de 30% a 40%. Ou seja, de 30% a 40% do valor da água que a gente está pagando é de tributação. Só que a gente não vê isso. E eu falo, né? Eu sempre costumo brincar, os trabalhos que eu fazia na faculdade, na pós-graduação. Guerras, revoltas já foram feitas por causa de muito menos, inclusive no Brasil. Hoje a gente paga 40% de tributo sobre um produto sem ver e ninguém reclama. Mas é isso, a reforma tributária vai trazer um pouco mais de clareza. E o governo colocou um limite. Ele falou, olha, o tributo não pode ser mais que 26,5. Esse limite está na legislação. Só que
é só para o Estado e o município que não fixar a sua própria lei. O que na prática vai ser muito difícil de não acontecer. Então, quanto é que vai ser na prática? Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a gente espera um tributo, um IVA, que vai ficar aí entre 28% e 30%, depende do Estado e do município. Quais setores mais impactados? Aqui a gente começa a entrar nas áreas de vocês. Quem está na indústria e no comércio hoje, tem um ICMS. O ICMS, que peguei exemplo Goiás, ele é 20%. Então, as vendas que você faz, você vai pagar lá 20% de ICMS. Prestação de serviço, mecânica, serviços educacionais, advocacia, contabilidade, você paga um ISS de 5%. Esse é o valor sobre a minha prestação do meu serviço ou sobre a venda do meu produto. Bom, mas eu falei para vocês que o ICMS e o ISS agora viram um tal de IBS. Né? E quando eu somo a alíquota desse IBS, do Estado e do município, ele vai ser mais ou menos 15%. Bom, então vai aumentar para todo mundo? Não, não necessariamente. Sabe por quê? Olha a indústria e o comércio. Ela sai de 20% para 15%, ela tem um ganho de 5%. E a prestação de serviço? Eu, advogado, eu estou sofrendo. Contador, vou sofrer. Eu saio de 5% de ISS e vou passar a pagar 15%. Ou seja, aumento de 10%. O setor de serviços está revoltadíssimo. Por quê? Qual que é o argumento do governo? O setor de serviços sempre foi subtributado. Sempre pagou tributo a menos do que deveria. E a indústria e o comércio sempre suportou a carga. Então, agora o prestador de serviço vai pagar mais tributo. Só que a gente não está acostumado a pagar esse tanto de tributo. Imagina eu, né, que pago lá 5%, de repente tem que pagar 15%, ou seja, 10% a mais. Né? O contador manda, às vezes, a guia lá, 10 mil reais de tributo para pagar no mês. Fala, putz, mas 10 mil reais? Imagina isso aqui, agora vem 25 mil, sendo o valor do meu custo mesmo. Não é à toa que o segmento de prestação de serviço já está com um projeto de lei tentando buscar aí a redução do que seria os 15% aí para 60%, ou seja, um crédito presumido de 60%. O setor de serviço está atrás disso, porque vai ser muito impactado a partir do próximo ano. E, na verdade, não é bem o setor de serviços. Por quê? O que eu vou ter que fazer como advogado, como contador, como prestador de serviço? Eu vou ter que aumentar o meu preço. Eu vou ter que jogar isso. E quem é que sempre arca, sobretudo com o tributo sobre o consumo? O próprio nome já diz, é o consumidor final. Quem é que vai sentir isso daqui lá na ponta, no final das contas? Eu, vocês, nós, pessoas físicas. Que é quem sempre arca sempre arcou e vai continuar arcando com essa tributação pesada. Porque o mercado ele se ajusta, ele é dinâmico, a gente sabe disso. Então, a tendência é de um encarecimento sobre alguns determinados itens. Sobre outros, a gente vai ter que aguardar para ver como que vai ficar. Bom, terceiro grande ponto. Isso daqui muda completamente e vai mudar um pouco a lógica do que a gente está acostumado aí hoje. É importante saber isso daqui para entender o tributo que a gente paga e vai começar a pagar. A alíquota será uniforme, fixada por Estado, Distrito Federal e município. O que é isso? O que você quer dizer, Marcos? Significa o seguinte: a água que eu compro em Goiânia vai ter um tributo, eu vou pagar um valor. A água que eu compro em Aparecida de Goiânia pode ser a mesma água, e pode ser que ela seja mais cara ou mais barata por causa do tributo. E a água que eu compro em Anápolis pode ser a mesma água, mas pode ser que ela seja mais cara ou mais barata, dependendo do tributo. E sabe por quê? Bom, uma questão que a gente volta lá no começo. Nós temos a CBS federal, certo? Como que eu vou fazer conta? Como que eu vou saber qual que é o tributo que incide sobre o bem ou sobre o serviço? Eu vou ter que olhar um município. Aqui eu deixei São Paulo, o município de São Paulo. Então, vamos supor que São Paulo, o estado de São Paulo, vai fixar o tributo dele em 15%. É o que a gente espera que os estados fixem entre 12, 15, 18. A gente não sabe. Os estados têm até 2033 para fixar. Se não fixar, é os 26,5%. Se fixar, é o que o estado fixar. Então, vamos supor que o município de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo, fixou o seu IBS estadual em 15%. Bom, mas eu estou dentro do estado de São Paulo, ok. E qual que é o município? Eu tenho que olhar o município que eu estou. E aí eu estou lá no município de São Paulo. E aí o município de São Paulo fixou o IBS municipal de 4,75. Significa que o IBS nessa operação, somando do estado com o do município, 19,75. A CBS é federal, então ela é uniforme.
Dizem as más línguas da Receita Federal que ela vai ser 10%. O PIS e COFINS hoje, que ela substitui, é 9,25%. Ela vai passar para 10%. Pode ser que seja 9%, tem gente que fala 8%, mas os auditores estão dizendo que vai ser 10%. Então, ela é uniforme. Agora, o IBS estadual e municipal vai variar dependendo do estado do município onde eu estou. Então, por isso que a água em Goiânia, dentro de Goiás, ela vai ter uma alíquota. Mas dentro de Goiânia tem o IBS municipal de Goiânia. Em Aparecida tem o IBS municipal de Aparecida. Em Anápolis tem o IBS municipal de Anápolis. E assim vai. Por isso que ela pode ter preços diferentes. E se o município não fixar, aí cai na regra dos 26,5. Certo? Então, olha como que muda a lógica de tributação. É semelhante nos Estados Unidos. Você vai na Flórida, você tem uma região lá, de alguns municípios, alguns distritos que eles chamam, né, que é mais em conta, é bom para fazer compras. Aí quando você já vai em Nova York, é bem mais caro. O mesmo produto. Justamente por conta dessa lógica de tributação que a gente está incorporando agora. Significa, então, que dentro do mesmo estado, eu posso ter, para o mesmo produto, tributação diferente. E como é que isso impacta o meu negócio? Bom, se eu sou uma farmácia, se eu sou um distribuidor de produtos mecânicos, eu vou querer comprar da onde é mais barato, né? Então, às vezes, eu vou ter que pensar em, se a alíquota de Aparecida for menor do que Goiânia, eu compro por Aparecida e transfiro para Goiânia, que é aqui que eu vou fazer a venda. Isso impacta diretamente nas aquisições. Eu vou ter que observar por onde eu compro, porque é por lá que eu vou recolher esse tributo aqui. Então, já começa uma forma de planejamento. A minha cabeça de tributarista, de planejador tributário, já enxerga aqui uma forma de planejamento. Os meus clientes vão ter que observar por onde ele compra. E aí eu não estou falando só dentro do mesmo município, mas dentro do estado. Se eu falar para vocês que eu tenho um cliente lá em Santa Catarina, que ele compra medicamentos no Rio Grande do Sul, leva lá no Espírito Santo para pegar um benefício fiscal e volta para vender depois lá no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A mercadoria dá uma voltinha lá no Espírito Santo, troca a nota e volta para pegar benefício fiscal. A gente faz isso em Brasília, a gente faz isso no Tocantins. A reforma veio para acabar com essas voltinhas, vamos dizer assim. Mas por aqui eu já começo a ver que não vai ser bem assim. Bom, outra coisa que muda muito, 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 muito. E para quais estados isso daqui vai impactar? Os estados que não têm mercado consumidor. Os estados mais pobres. Por quê? A arrecadação agora será devida ao estado consumidor. Se eu estou aqui em Goiás, Goiás tem várias empresas, em várias indústrias, vende para o Brasil inteiro. Onde que fica o tributo? Aqui em Goiás. Não interessa se eu estou vendendo ele para São Paulo, para Minas, o tributo fica aqui em Goiás. Por isso que o governo cria estratégias para atrair empresas. Porque atrai empresas, atrai arrecadação, o estado fica mais rico. E agora? Agora não adianta a empresa estar aqui, porque o tributo vai para onde está sendo consumida a mercadoria. Olha aqui. Como que é hoje? Como que é hoje? Bom, eu estou fazendo aqui, ó, uma venda de São Paulo lá para a Bahia. Aí eu recolho um ICMS de 7% e um PIS e COFINS de 9,25%. Ou seja, o total da mercadoria é 16,25%. Certo? Esse ICMS aqui, eu recolho ele para São Paulo. E como que ele fica agora? Bom, agora eu estou saindo de São Paulo e estou entregando no mesmo lugar. Só que ao invés de recolher o ICMS para São Paulo, eu vou ter que recolher lá onde eu estou entregando. Nesse caso aqui, ó, de São Paulo para Feira de Santana, se eu não estiver enganado, isso. Como que fica após a reforma? Eu vou ter que recolher um IBS para Bahia, de 14%, e um IBS para Feira de Santana, de 4,5%, pagando um total de 18,5%, mais o CBS, que, igual eu falei para vocês, ele é federal. Significa que o dinheiro vai ficar agora aonde um consumidor está. Ah, mas Goiás tem só 7 milhões de habitantes. O mercado consumidor aqui é muito menor. São Paulo tem 40 milhões. São Paulo vai sofrer muito menos do que Goiás. O governo, para mitigar isso, criou um período de transição gigantesco para poder ir fazendo a distribuição das arrecadações. Mas daqui a 70 anos, os países que eram pobres, os estados que eram pobres, se não buscarem recursos de outras fontes de arrecadação, tendem a ficar mais pobres. Porque o mercado consumidor é pequeno. Então, muda-se bastante essa lógica de tributação do que a gente tem hoje.
e afeta os estados mais pobres. Aqui eu entro numa parte muito técnica, mas que ela é importante a gente falar também, para entender essa lógica desse novo tributo, que é o chamado crédito amplo e restrito, para tudo que eu tenho recolhimento na etapa anterior. Bom, o que isso significa na prática? Hoje, se eu sou um comerciante e eu compro mercadorias, tem gente aqui do comércio? Só para me saber que tem comércio, ou tem alguma prestação, tem comércio, paga ICMS, paga dentro do Simples Nacional ou por fora? Dentro do Simples, né? Hoje, se eu compro e revendo uma mercadoria, eu tenho que recolher o ICMS, certo? E tudo que eu compro, ele me gera um crédito, tudo que eu vendo, ele me gera um débito. É um sistema de compensação, que a gente chama de não cumulatividade. Só que quando eu olho para o crédito de ICMS, são poucas coisas que geram crédito de ICMS. O governo ele é bem sacana. Porque o governo está interessado em que ele quer te gerar pouco crédito, para você ter um débito maior no final do mês. Porque se te gera muito crédito, seu débito é pequeno. Então, o que gera crédito no sistema hoje? É os bens que eu compro para revenda, o frete que eu contrato, a energia elétrica é só para a indústria, o imobilizado, que são os bens de uso e consumo, enfim, um maquinário, uma prateleira, uma reforma que eu faço, ela me gera um crédito, mas ela é dividida em 48 meses. E o uso e consumo, que seria sobre tudo, existia uma regra na legislação que vem sendo prorrogada, que seria a partir de 2033 eu teria esse crédito aqui, que seria o mais ideal. Só que ele não vai entrar em vigor. Isso aqui a legislação nova muda e esse crédito deixa de existir. Então, veja só, o sistema hoje ele é muito restrito e muito burocrático. E o que o governo fez? Sabiamente, pensando naquela tributação eletrônica que eu falei para vocês. O governo agora vai dar crédito de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que a igreja comprar, que eu sei que a igreja não paga ICMS, não paga ICS, ela tem imunidade tributária. Mas vamos supor que a igreja pagasse, ou lá no comércio do nosso irmão aqui. Essa aguinha aqui, ele não toma crédito dela, porque a legislação não permite. Agora a água, as cadeiras que ele comprar, o lanchinho que ele comprar, tudo vai gerar crédito para ele. O governo está sendo bom. O governo está, quem olha no primeiro momento assim, pô, mas tudo me gera crédito agora? Todas as minhas aquisições? Sim. Sim. Mas o governo não é bem assim, né? Por que o governo está dando esse crédito amplo? O crédito só não vai existir para esses produtos aqui, ó, que eu coloquei. O governo está dizendo o seguinte, então, tudo que você adquirir agora, você tem um crédito sobre o tributo que você pagou. Exceto sobre isso daqui, ó. Joias e pedras preciosas, obras de arte, bebida alcoólica, derivados de tabaco, armas e munições, serviços estéticos. O restante, tudo gera crédito. Por quê? O governo quer o quê? Ele está dando esse crédito, mas esse crédito fica condicionado a duas coisas. A emissão do documento fiscal e o recolhimento do tributo. Bom, se eu sou empresário, eu tenho um débito de tributo para pagar todo mês. Eu sei que o meu DARF do Simples Nacional lá todo mês é 10 mil, é 20 mil, é 100 mil. E eu sei que tudo que eu comprar vai me gerar crédito. Eu quero mais crédito ou menos crédito? Eu quero mais crédito. Só que o governo dá esse crédito mediante o quê? Documento fiscal e pagamento do tributo. Significa que o quê? Bom, eu vou comprar essa aguinha aqui sem documento fiscal porque ela é mais baixa. O valor vem mais em conta. Mas sem o documento fiscal eu não vou ter o crédito dela. Então o que a galera vai fazer agora? Nota fiscal de tudo. Da balinha, do sabonete, do prestador de serviço que vem arrumar aqui para mim, porque o prestador de serviço que arrumou aqui para mim, se ele gerar uma nota fiscal para mim, o serviço dele me dá crédito. Se eu colocar na ponta do lápis, todos os serviços que eu utilizo aqui, o crédito fica interessante. Então o governo está dando crédito de tudo, mas não é em vão. O que ele diz? Eu te dou crédito de tudo. Desde que tenha documento fiscal e que o cara recolha o tributo dele. A gente não falou sobre as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente passa o microfone, tá? E aí, vamos deixar para o finalzinho, que aí a gente volta. Tem algum outro microfone? Esse daqui mesmo. Que eu sei que a gente vai falando e vem vindo algumas ideias, algumas dúvidas. Acho que talvez é interessante a gente fazer essa. Bom, então o governo ele não está sendo bonzinho assim, vão. Na verdade, ele quer acabar com o quê? Com a sonegação, com o mercado informal. Hoje, estima-se que o país perca de mais de 1 trilhão por sonegação. E o governo já está estimando que ela vai cair para cerca de 300 milhões, ou seja, vai passar a arrecadar quase 800 bi a mais, só que vai deixar de ser sonegado por essa nova estratégia.
Então, o crédito agora ele passa a ser amplo e restrito, ou seja, crédito sobre tudo, desde que eu tenha documento fiscal e desde que quem me vendeu recolha o tributo. E o governo vai colocar a gente para fiscalizar o tributo do meu fornecedor agora de uma maneira muito inteligente e única. Porque quando a gente fala de investimento nessa parte aqui, não falta recursos, né? Então, vamos ver como que isso fica. São duas ferramentas aqui que a gente vai caminhar para poder fechar o ciclo de raciocínio e eu mostrar para vocês uma apuração de uma farmácia que eu fiz aqui, para ver como que vai ficar. O irmão, ele queria perguntar, já era atrás de você? Alô, alô. Opa. Qual que é a vantagem que a pessoa tem quando a pessoa chega no mercado, a pessoa fala assim, você quer CPF na nota? O CPF na nota ele tem dois motivos. Primeiro, porque ao eu pedir a nota com CPF para me concorrer aos prêmios, eu estou impedindo a opção do caixa do supermercado não gerar o documento fiscal. Então, obrigatoriamente, se ele gera o documento fiscal, ele está dedurando-se para o fisco que fez aquela venda. E segundo, é para o governo saber a movimentação e o montante dos seus gastos no seu CPF. Porque eu acho engraçado, né? O cara ganha lá, declara lá que ganha 5 mil por mês, a fatura do cartão de crédito 15. Aí fica fácil para o governo ver. Se tem o documento fiscal e daqui a pouco a gente não vai ter mais a opção de não... O comércio vai ser obrigado a emitir o CPF no documento fiscal, o governo vai saber quanto é que você gasta. Pô, mas espera lá, na sua declaração de imposto de renda tá que você ganha aqui 5 mil, mas só do supermercado a fatura que você fez de compras aqui foi R$1.000. Fatura do cartão, 15 mil. Né? Festa de final de ano, viajei para a praia, mais 15. Então, é para isso que a gente caminha. Né? Não é imediato, mas esse é um dos objetivos do governo. E como que o governo vai implementar tudo isso daqui? Isso daqui vai garantir que o sistema tributário novo vai rodar. Duas coisas que o governo criou de maneira muito sagaz, únicas no Brasil também. Uma coisinha chamada split payment, para os arranjos de pagamento, e o sistema de apuração que vai ser do governo agora. Não é mais o contador que vai ter que fazer, o governo vai te entregar a sua apuração. Vamos entender primeiro split payment. O que é split payment? Bom, ele vem do inglês, que é pagamento dividido, mas como é que vai ser isso na prática agora? Olha como isso muda. Alguns países tentaram fazer isso e não conseguiram por conta do aspecto tecnológico, do momento que estavam vivendo. O Brasil está rodando. Eu acompanho as reuniões mensais de apresentação que a Receita Federal faz. O sistema é válido. São milhões e milhões de documentos fiscais sendo processados e tudo indica que isso aqui vai entrar em vigor. Já está vindo até uma comissão do Canadá para poder sentar com os auditores da Receita Federal e copiar o sistema para levar para outros países. O que é isso? Pagamento dividido. Bom, vamos supor que A é uma indústria e ela vende aqui para um distribuidor, certo? Um valor, o quê? Uma venda de R$10.000. Então, eu tenho lá de IBS, que eu comentei com vocês, de 1.800, que é o estadual mais o municipal. Tem uma CBS federal de 1.000. Qual que vai ser o valor do meu documento fiscal? 12.800. Ele vai gerar para mim uma nota fiscal com esse valor e um boleto para me pagar de 12.800. Fiz o pagamento do boleto. Lá, seja pelo banco, seja pelo cartão de crédito, TED, Pix. Na hora que eu fizer esse pagamento, a plataforma de pagamento, que é chamada de arranjo de pagamento, pela legislação, ela é obrigada a segregar o valor do tributo, os 2.800, lá de tributo, do valor da mercadoria, os 10 mil. A plataforma de pagamento repassa o valor líquido para a indústria e os 2.800, o próprio banco já recolhe os R$1.000 de CBS para a Receita Federal, que é o tributo federal, e os 1.800 de IBS, que é o estadual e o municipal, para um comitê gestor, que vai gerir essa grana aqui. É um comitê gestor formado pelos estados e mais 27 municípios. Então, veja agora que não vai ter como eu sonegar mesmo. Porque se o pagamento ele é eletrônico e teve o documento fiscal, automaticamente é segregado o valor do tributo do valor líquido da minha mercadoria. Doutor, por exemplo, eu tenho uma fatura mensal de cartão de crédito de R$50.000, 40, 50 mil reais. Isso aí quer dizer que já vai vir descontado, o governo já vai... Todas as compras que você fizer, vamos supor que você foi numa farmácia, Jair, aí vai ter lá vamos usar mais um exemplo da água, que você comprou água, certo? R$12,80, sendo R$10 a água e R$2,80. R$2,80 o governo já separa na boca do caixa, o governo não, perdão, o banco já separa na boca do caixa e passa para o governo.
Não dá a opção da farmácia sonegar, da farmácia não recolher, e os R$10 fica para a farmácia. Da mesma forma é com a joia que você vender. Se você vender lá um anel de brilhantes, de ouro, bem caro, né? E o adquirente exigir documento fiscal, você vai ter que colocar lá o valor do IBS e do CBS. Bom, se for um pagamento por meio bancário, um PIX e um TED, o governo não te dá a opção do jairinho recolher depois, não. Não. Pagou, tributo para lá, valor do jair para cá. Está no seu valor líquido, o tributo já cai no cofre. É impressionante. Isso aqui vai funcionar mesmo? No começo eu não acreditava. Eu achava que era tecnologia demais, informação demais, é documento fiscal demais, mas eu passei a acreditar, acompanhando as reuniões e os slides que eu vou mostrar para vocês aqui da própria Receita Federal. O que a gente sabe? 2026 está em fase de teste, em 2027 ele já começa, e aí nas operações B2B, que é pessoa jurídica para pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai poder optar ou não. Em 2027, 2032, vai ser implantado para o B2C, ou seja, todas as vendas para pessoa física. A partir de 27 e 32, não tem mais opção de não ter CPF no documento fiscal. Vão ser obrigados. A legislação vai sendo alterada, mas ela já está sendo implementada para isso. Então, é a liquidação instantânea do imposto. Reduz a inadimplência, reduz a sonegação. O que isso gera? Um impacto direto no meu fluxo de caixa. Porque se o Jairinho antes vendia a joia por 50 mil e tinha 10 mil de tributo, ele podia recolher esse valor e trabalhar com ele, fazia o que quiser, recolhia no final do mês ou sonegava, daqui a alguns anos pagava para o governo, né? Mas ele ficava com esses 10 mil de tributo e fazia o que ele quiser. Agora não vai ter como mais, agora entra só 40 mil líquido para ele. Então isso impacta o fluxo de caixa, principalmente para quem vende a prazo. Né? E integração automática dos documentos fiscais com as plataformas de pagamento. Então, emitiu o cupom fiscal, emitiu a nota fiscal, eletrônica, do consumidor, enfim, é automaticamente vinculado com o meio de pagamento. Se o pagamento é eletrônico, cartão, banco, PIX, isso aqui vai acontecer. Onde é que isso não acontece? No dinheiro. Pagamento em dinheiro não tem como. Por isso que muita gente está falando que o dinheiro agora vai voltar para o mercado. Né? O pessoal vai voltar a pagar em dinheiro para não ter que se recorrer a isso. Não sei, vamos ver. Né? Eu mesmo não ando nem com carteira mais. E aí, onde é que nós vamos visualizar isso daqui em tempo real? Para saber se isso daqui está acontecendo ou não. Um negocinho chamado ROC, que é o próximo slide aqui. Que é a apuração assistida feita pela Receita Federal. Nosso amigo irmão contador aqui sabe que todo final do mês tem que fazer um monte de declaração fiscal e entregar para os órgãos federais, ou do Simples Nacional, para a Cefaz. O governo está falando assim, ó, você não precisa fazer mais nada agora. Sua única obrigação é emitir para mim o documento fiscal. Cupom fiscal, nota fiscal do consumidor, o CTE, que é o conhecimento de transporte no caso de frete. Só isso, só isso. Pode deixar que o resto eu faço. Te faço e entrego e ainda falo quanto é que você tem que pagar. Ou se você tem crédito. Então, como que é esse sistema da Receita Federal? E aqui fica muito interessante, porque isso daqui todo mundo que tem certificado digital da PJ já pode entrar para poder ver, e daqui a pouco as pessoas físicas também vão poder entrar para poder ver. Chama ROC, é o Registro de Operações de Consumo, porque a reforma tributária é sobre o consumo. E ele funciona assim, ó. Na apresentação, depois podem compartilhar com vocês aí nos grupos, tem todos os links, é só clicar naqueles links lá que você consegue acessar. Então, esse daqui é o portal da Receita Federal, já está funcionando. Quando você entra dentro dele, você tem o portal da reforma, uma calculadora, isso aqui é a lógica da Receita Federal, mas vamos ver na prática. O próprio fisco diz que todo mundo agora vai ter uma conta corrente, igual a do banco. O fisco diz que vai ser uma conta corrente fiscal. Tudo que eu comprar, lembra lá? Me gera crédito. E tudo que eu vender, me gera débito, se eu sou PJ. Certo? Então, isso aqui vai acontecer em tempo automático, como se fosse uma conta corrente bancária. Eu vou ver os meus créditos, os meus débitos, e ao final do período, eu posso ter lá um resultado negativo, vou ter um saldo a pagar, eu vou lá e complemento o valor que está faltando, ou pode ser que eu fiz mais aquisições, eu tenha mais créditos. Eu fiz uma reforma, por exemplo, eu tive muitos gastos naquele mês. E eu posso ter um crédito, um período, um valor a ser ressarcido. E aí o governo diz que vai pagar esse dinheiro em até 3 dias úteis. Vou mostrar para vocês logo, logo. Então, lembra da conta corrente? Isso aqui é o exemplo, é o sistema beta da Receita Federal. Todas as notas fiscais que estão sendo emitidas aparecem lá.
Se você entrar com um certificado digital da sua pessoa jurídica, vai ter lá todas as notas que você emitiu de venda, todas as de aquisições. Débito e crédito. Débito e crédito em tempo real, você abre lá e tem lá os documentos fiscais. Se não tiver documento fiscal, não tem crédito. Lembra disso. Bom, aí vamos pegar aqui um exemplo feito pela própria Receita Federal. Esse aqui é um vendedor, um fornecedor de uma mercadoria, certo? Ele fez uma venda. E aí, nessa venda dele, no documento fiscal, teve um débito de R$25. Então, ele fez uma venda, fez uma emissão do nota fiscal de venda. Automaticamente, só pelo fato de emitir a nota fiscal, já apareceu dentro da conta corrente dele um débito. Está lá. Não precisa fazer mais nada. Já está lá o débito. Declarado, de que deve R$25. Olha lá, o débito já declarado. Esse cara já se declarou para o governo que deve R$25 naquele período ali. O cuidado que vai ter com a emissão do documento fiscal agora fica bem maior para mim não emitir nota fiscal errada. Então, já está declarado, certo? Débito aguardando, débito declarado, é só ele gerar o DARF lá, ó, gerar e pagar no final do mês. Essa é a visão do vendedor, do fornecedor, de quem está vendendo a mercadoria. E do comprador que comprou essa mesma mercadoria? Mais uma vez, slides da Receita Federal, tá? Não são meus. O cara que comprou, bom, esse cara comprou, ele teve uma nota fiscal de aquisição. O que aparece lá para ele? Um crédito básico. Passível de recolhimento. Por quê? Enquanto o cara não pagar os 25 dele, esse cara não tem um crédito também não. O governo está dizendo, você tem direito ao crédito, mas eu preciso do documento fiscal e eu preciso que o fulano lá pague. Pô, mas e se o fulano não pagar? Se eu fizer uma compra grande de R$1 milhão, tiver 250 mil de crédito, o cara não pagar. Putz, isso vai afetar o meu caixa, como que eu vou fazer? O governo deu uma solução também bastante inteligente. Então, o cara que adquiriu, está lá o crédito dele. Ele não pode apropriar ainda porque o cara não pagou. Quando é que ele vai ter direito a esse crédito aqui? Quando o cara lá que comprou pagar aquele DARF que eu mostrei para vocês. Então, o cara pagou. Pagou automaticamente, o crédito já desce para a apuração dele. Como que fica a apuração no final do mês desse adquirente? Bom, ele tinha lá, vamos supor, um débito a pagar de 50, aí ele fez uma aquisição de 25, o próprio sistema já dá a apuração final para ele. 50 menos 25, ele vai ter 25 para pagar naquele mês. Sem ter que mexer em nada. Só a emissão de documento fiscal. O contador agora vai ter sistema, RPs, para poder ajudar em verificação. Porque não precisa fazer mais SPED, SCDs, SCFs. São as obrigações fiscais da vida aí, né? Tá. E se o cara que eu comprei, fiz a compra grande de R$1 milhão, me gerou um crédito de 250 mil e esse cara não pagar? Aí o governo diz o seguinte, olha, você não vai ter direito ao crédito, mas eu vou dedurar para você que ele não recolheu. E você vai poder acompanhar em tempo real. Isso aqui é dentro da plataforma do contribuinte. Então, olha só, 3 exemplos aqui. De uma aquisição que o cara fez e gerou para ele um crédito de R$250 e está apropriado. Significa que o cara de quem ele comprou pagou. Então está lá verdinho, os R$250 da compra que ele fez está apropriado para ele. E se o cara pagou só metade do tributo no mês, ficou apertado, não teve condições de fazer o pagamento? Apropriado parcialmente. O valor era 150, pagou só 100, ficou faltando R$50 de crédito. Eu tenho 2 opções. Entre em contato com esse cara e fala para ele, você não vai pagar não o tributo? Senão eu não te vendo mais. Ou o governo disse assim, ó, não, clica no botãozinho aqui, ó, gera lá, recolhe, na próxima compra você acerta com ele. O governo está colocando a gente como fiscal de todo mundo. Estrategicamente. Eu vou saber se o cara é inadimplente ou não, se o cara recolheu o tributo ou não, e se eu vou continuar vendendo para ele ou não. Então... Se uma pessoa fazer uma compra, por exemplo, um carro, 50 mil, mas foi a prestação, emite essa nota? Vem dessa nota. Fica tendo crédito quem compra? Fica tendo crédito. Você fez a compra, comprou o veículo, certo? A concessionária do veículo vai gerar o documento para você. Aí vai vir lá, vamos supor, 2.500 de crédito. A concessionária, ao pagar no final do mês o tributo referente ao veículo, vai aparecer um crédito na conta da PJ. Mesmo sendo a prestação? Mesmo sendo a prestação, porque o débito é regime de caixa. Então, mesmo que ele tenha comprado parcelado, sua pergunta é muito boa. Mesmo que ele compre parcelado, a concessionária tem que pagar no final do mês os 2.500 integral. Certo?
Mas eu vou ter que ficar vigiando se o cara recolheu ou não? Porque, olha nesse último exemplo aqui, o cara tinha um crédito de 200 mil reais. Aí o vendedor dele não recolheu nada. Ou seja, ele não tem crédito nenhum. O que resolve esse problema aqui? Eu não ter que ficar vigiando se o cara vai recolher ou não o tributo. O split payment. Pagamento eletrônico. Por quê? Bom, fiz lá uma compra de uma mercadoria, veio a nota fiscal, R$ 1.200. Na hora que eu pagar os R$ 1.200, automaticamente o sistema já separa os 200 do governo, já garante o crédito e os 1.000 do fornecedor. Por isso que todo mundo vai querer aderir ao tal do split payment, que eu mostrei para vocês. Porque se eu não aderir, ou seja, enquanto ele for opcional, porque a tendência é ser obrigatório. Lembra do exemplo da Itália? Lá não tem opção. Eu faço uma compra no Pix, 20% na fonte, descontada. Mas por enquanto vai ser opcional. Enquanto for opcional, eu vou ter esse tipo de problema aqui. O governo diz, não, calma, gera o DARF lá, paga, ajusta com ele na próxima compra, cobra dele, executa. Todo mundo é fiscal de todo mundo agora. Bom. Tem um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que é o seguinte. Lembra que eu falei que às vezes eu fiz uma reforma grande e gerei muitos créditos? Comprei as cadeiras, prestadores de serviço, enfim, maquinário, ar-condicionado. E aí, no final do mês, eu chego lá e vejo que, em vez de estar vermelhinho lá, o meu débito, eu tenho crédito acumulado, que isso vai acontecer. Vou mostrar um exemplo de uma farmácia no próximo slide. O que eu faço? Dentro do sistema da Receita Federal, eu marco esse botãozinho aqui, ó, e esse dinheiro cai na minha conta em 3 dias. Isso é bom. Isso é uma coisa boa. Vamos ver o exemplo, acho que é o próximo slide aqui. Não, daqui a pouquinho eu vou mostrar que é o exemplo da farmácia. Uma farmácia que vai ter um crédito a restituir porque fez uma reforma. Alíquotas. Bom, só para a gente voltar nas benditas alíquotas. Lembra, o CBS é federal, substitui o PIS/COFINS, vai ser cerca de 10%. Aí nós vamos ter o IBS estadual e o IBS municipal. Por isso que a água em Goiânia pode ter um preço, a mesma água em Aparecida pode ter outro. Agora, lembra que a ideia era ter um único IVA, mas foram saindo 21 regimes daqueles lá de dentro? Olha onde é que estão esses regimes aí. Como exemplo, tá? Esse número não é oficial, mas vamos supor que um IVA seja fixado aí para um estado em torno de 28,5%. Essa é a régua da tributação que eu chamo. A maior parte dos estados e municípios, a tributação, esse IVA nosso, vai ficar entre isso. Ou do mínimo de 26,5%, ou 28%, ou 29%, pode chegar a 30%, 33%, não tem limite. Depende de qual vai ser a alíquota do estado e do município. O estado e o município que não fixar, 26,5%, cai naquela regra geral, mas o estado e o município fixar, não tem limite. Agora, então vamos supor que foi fixada uma alíquota de 28,5%. Dentro da legislação, eu tenho segmentos com reduções de alíquota. Era para ser um IVA só, igual é lá no Paraguai, 15%. Mas aqui, por conta dos lobbies, por conta enfim, do aspecto brasileiro, a gente foi inserindo regimes de tributação diferentes. Então, vamos ver o que é diferente aqui? Regra geral, todo mundo aqui, se não estiver dentro de uma exceção, vai pagar essa alíquota cheia. Quem é que tem redução de 30%? Bom, na hora que a gente viu que a conta ia ficar pesada, a OAB, o Conselho Federal de Contabilidade, o CREA, o pessoal falou, gente, lá no meu escritório é o ISS fixo, eu pago R$ 1.700 hoje, porque a legislação de município de Goiânia me autoriza. Imagina eu passar a pagar 15% de tudo que eu faturo. Sair de R$ 1.700 para poder passar a pagar 15% de todo o meu faturamento. É muito. Eu digo para vocês que é bem mais que R$ 1.500 o que eu vou passar a pagar. O que a gente conseguiu? Uma redução de 30%. Só. Então, significa o seguinte, que se a alíquota naquele estado ou município, vamos supor que a alíquota Goiânia é 28,5%, eu vou pagar, eu, advogado, contador, engenheiro, arquiteto, veterinário, educador físico, tenho uma lista com vários profissionais liberais. Vou pagar 19,95%. Foi a redução máxima que nós conseguimos. E ainda assim dá muito ruim. Por isso que a gente está tentando ver se reduz mais 60% com aquele projeto inicial de lei lá que eu falei para vocês. E se eu for um bar, um restaurante, se eu tiver um hotel, um Airbnb, banco, seguradora, plano de saúde, apostas e casas lotéricas, que são os concursos de prognósticos, eles conseguiram uma redução maior. O lobby deles é maior, eles conseguiram uma redução de 40%.
Então, eles vão pagar 17,10. A lotérica de Goiânia, por exemplo, se for 28,5, ela vai pagar 17,10. Aqui eu entro numa parte chata. Nosso amigo corretor aqui sabe, né, vende imóveis, eu vou ter um tributo novo na venda de imóveis. Hoje eu não pago ICMS nem ISS na venda do imóvel. Não. O que eu pago? Eu pago ITBI, se tiver imposto de renda eu pago ganho de capital, pois agora vai ter IBS e CBS. Na compra e venda de imóveis. O impacto é tão grande, cara, mas a partir de 2027 o imóvel vai encarecer? Vai. Eles conseguiram uma redução de 50%. Então, vão pagar lá 14,25%. Tem redução de 60% também. Quem conseguiu redução de 60% aqui? Os lobbies maiores ainda. O pessoal do agro, o pessoal do setor de medicamentos, aonde eu entro. O setor de medicamentos ficou bacana. A carga tributária de indústrias farmacêuticas, de farmácias vão diminuir. Serviços de saúde, que são os médicos hospitalares, serviços de educação, né, escolas, faculdades e cursos regulares. Redução de 70%. Aqui é outra coisa chata relacionada a bens imóveis. Aluguel. Aluguel não tem ICMS, não tem ISS? Não tem. O que eu pago? Se for mais que 2.800 mil o aluguel no mês, lá eu ajusto o Carnê-Leão, ajusto as contas com a Receita Federal, pago imposto de renda só. Agora tem IBS e CBS. Lá atrás, os estados tentaram cobrar ICMS, e o STF disse que não. Pois agora veio. O impacto é tão grande sobre os aluguéis que eles conseguiram uma redução de 70%. Mas vai ter que pagar. Então, o aluguel agora também tem tributo novo, já a partir do ano que vem. 0, cesta básica nacional, que aí são os produtos que a gente vai ter lá na cesta básica, que você tem desde arroz, feijão, produtos açucarados, enfim, uma pancada de coisas na cesta básica, que é para exonerar aquilo que é produto básico de consumo, né? E medicamentos para doenças graves. É uma lista de 400 medicamentos. Tem aqui também os serviços de educação vinculados e reconhecidos pelo MEC, no âmbito federal. Então, a gente sabe que hoje tem vários cursos online aí. Tem vários influencers e tal, que vende cursos, né? Todo mundo agora vai ter que buscar o reconhecimento perante o MEC, porque senão a tributação vai ficar pesada. Se eu tiver o reconhecimento do MEC, eu tenho 0%. E tem mais um impostozinho, né? Que eu falei agora, até agora eu falo muito de CBS, que é o federal, falamos muito de IBS, estadual e municipal, e tem mais um, que é o imposto seletivo, né? Que ele substitui, lá no comecinho eu falei o IPI, Imposto do Pecado. O governo disse, olha, a tributação vai aumentar, mas eu quero mais um pouquinho, tributar um pouquinho mais algumas coisas que eu considero pecaminosas. O que é? Olha os produtos que vão ter uma alíquota de, no mínimo, 32%, além do IBS e do CBS, tá? Então, além daquilo que eu falei, ainda vai ter mais 32%. Olha quais são os produtos que está listado na legislação. Essa alíquota não está fixada ainda pela lei, é aproximadamente 32%. Mas olha aí o que vai ter. Veículos com baixa eficiência energética. Então, a ideia é eu estimular os veículos limpos, energia limpa, os elétricos. Produtos fumígeros, cigarro e derivados. Bebidas alcoólicas, né? Vinho, álcool, cerveja. Bebidas açucaradas. Aqui eu fiquei sem entender, porque você olha o açúcar, ele está na cesta básica com 0. Você olha a bebida açucarada, ele tem 32%. Eu vou ter que beber Coca Zero, né? Todo mundo agora vai ter que implementar a Coca Zero, não é açucarada, né? Vai ficar mais barato que a Coca normal. Porque a açucarada vai ter o 32%. Embarcações e aeronaves de recreio, né? São os barcos, enfim, aviões. Bens minerais extraídos, petróleo e gás natural. Apostas e jogos, também tem isso aqui. É o chamado imposto do pecado. A ideia do governo é desestimular o consumo. O governo que é isso, diz que é isso, mas a gente sabe que quantos anos existe apostas de jogos, bate recorde cada vez mais. Na verdade, o que o governo quer é dinheiro fácil, né? Uma arrecadação mais fácil. Caso prático de uma farmácia. Tá? Marcos, quanto é que isso vai impactar no meu negócio? Eu sempre digo, tem que sentar e fazer conta. Porque se você é do Simples Nacional, tem um impacto. Se você é do regime normal, tem outro impacto. Então, você tem sempre que sentar e fazer conta. Eu trouxe aqui um caso de um cliente que eu simulei para ele de uma farmácia. Então, veja só. Esse cliente ele vai fazer as aquisições dele lá do mês. Todas as compras. Tudo que gera crédito para ele. Né? Ele tem os medicamentos. Lembra que o medicamento tem redução de 60%. Higiene pessoal tem redução de 60%. Cosméticos e alimentos não tem nada de redução. Então, chegou no final do mês, as aquisições dele gerou para ele 102 mil de crédito. Crédito para ele poder compensar.
Quando ele fez as vendas dele, desses mesmos produtos, ele acrescenta lá o custo dele, o markup dele, né? E paga lá sobre medicamentos, redução de 60%, higiene pessoal 60%, cosméticos e alimentos não tem redução. Gerou para ele um débito de 137 mil. O que o sistema da Receita Federal faz? Confronta o débito com o crédito. Ao final do período, ele vai ter que complementar uma guia de 35 mil reais. Ok? Agora, vamos supor que essa farmácia, e esse cliente, ele tem mais de 50 farmácias lá no Espírito Santo, ele faz muita reforma, ele compra e amplia, ele compra outras farmácias. Vamos supor que agora, naquele mesmo cenário, ele tenha feito uma reforma, um investimento no imobilizado, aquele verdinho lá, e gastou 250 mil nessa reforma, de gastos com documento fiscal, sempre, né? Bom, significa que ele teve aqui as aquisições, o crédito para ele, e ele teve um crédito sobre esse imobilizado aqui grande nesse mês. Ele teve um valor alto aqui de créditos. No final do mês, ele teve as mesmas vendas, o mesmo cenário, certo? Que gerou para ele o débito de 137 mil. Quando ele confronta o débito de 137 com o crédito de 159, resulta para ele um crédito, um excesso de 21 mil. E aí, o que ele vai ter que fazer? Lembra aquele botãozinho lá que eu mostrei para vocês na Receita Federal? Eu tenho que habilitar ele no mês anterior, senão só no mês seguinte, para essa grana aqui cair em até 3 dias na minha conta corrente. Se eu não fizer isso, ele é transportado para o mês seguinte, aí eu vou compensando ele com meus débitos. Mas é muito mais interessante eu estar atento e ressarcir isso daqui e pôr o dinheiro com Selic a 15%. É muito mais interessante. Esse prazo de 3 dias úteis é a regra geral. Ele pode variar, depender do investimento, 30, 60 até 180 dias o governo vai devolver. Depende do tipo de gasto que eu tive. Mas já é uma boa notícia. Uma excelente notícia, na verdade. Que eu tenho que ficar atento, uma das coisas que o contador vai ter que ficar atento junto com o empresário, para não deixar dinheiro parado. Porque se eu não restituir isso daqui, ó, se eu não marcar a opção lá e colocar esse dinheiro na minha conta, no mês que vem ele passa para o mês que vem, mas sem atualização nenhuma. E assim é. Enquanto eu não gastar ele, ele pode ficar lá infinitamente, sem atualização nenhuma. Lembra o portalzinho que eu mostrei com o link? Está na apresentação. Você vai clicar no link que eu deixei na apresentação. Você precisa de um certificado digital. Lá você vai entrar nessa plataforma e ela vai te mostrar os seus débitos e seus créditos no final do mês. É uma plataforma de teste ainda. Até 2027 ela está prontinha. O contador agora vai fazer o trabalho dele lá dentro dessa plataforma que eu deixei o link para vocês, que é aquela que eu mostrei nos slides anteriores. É assim que eu vou saber. Então, no caso, para receber, o governo devolver para a gente não é automático, tem que marcar. Ah, nunca, né? Mas pelo menos ele vai devolver agora, porque a gente tem pedido de restituições aí parados há 5 anos, 4 anos. Agora ele tem um prazo máximo de 180 dias. A regra geral é 3 dias. E no máximo 180. Então, melhorou. Não é o melhor dos cenários, mas já melhorou. E eu tenho que ficar atento, que se eu não marcar a opção, não vem. Mas e aí, gente? O preço dos produtos realmente vai aumentar? E aí, depende. Como tudo na vida, a resposta é depende. Por quê? Quando eu penso na operação B2B, PJ para PJ, bom, tudo gera crédito, né? Então, eu tenho lá um bem de 100, o IVA de 28,5%, o total da nota é 128,5, eu vou pagar os 128,5, só que aquilo me gerou um crédito de 28,5. Por mais que o produto encareça, e vai encarecer, o meu desembolso de dinheiro vai ser maior, mas aquilo ali entra como crédito para mim, se eu sou PJ. E se eu sou a pessoa física, o B2C? PJ vendendo para pessoa física, agora é nós, indo lá na boca do caixa e comprando. Bom, eu tenho lá o bem de 100, o tributo 28,5, 128,5 e o crédito. Eu tenho crédito igual ao PJ? Não. A reforma é sobre o consumo, é a gente que vai arcar com ela. Então, o PJ tem alguns segmentos que vai aumentar. Falei para vocês o meu segmento, aumenta bastante. Em que pese eu tenha créditos, mas poucos também, que eu não sou um segmento de gerar muito crédito. Mas eu vou repassar no final das contas o meu custo tributário para quem? Para o cliente que for lá me contratar. A reforma é sobre o consumo, não tem outra forma. E a gente, como população, vai arcando com esse ônus. Só que agora, pelo menos, toda vez que eu comprar, e aí eu acho que eu tenho aqui a foto do documento fiscal, olha só, isso aqui eu fiz uma compra, não sei se foi Portugal. É Portugal, que está em português? Não, deixa eu ver. Eu não me lembro de onde é esse documento fiscal, mas é algum país com IVA. Comprei um tênis, né?
Olha o valor do tênis, 608. Olha o valor, foi no Paraguai. Olha o valor aqui, 15% de tax, 91,3. Olha o total da nota, 699,95. Então eu, Marco, sei que aquele tênis me custou R$608 e que eu paguei R$91 de tributos. Agora eu vou saber exatamente quanto que é a tributação daquilo que eu estou consumindo. Já é assim. E entra o imposto. Não tá. Como que vai ser as gôndolas agora, nossa? Vai ter lá o valor do tênis, 608,65, mais taxas, mais impostos, mais IVA, mais CBS. Na hora que você chegar na boca do caixa, a gente vai descobrir quanto. É essa a lógica. Porque hoje, lembra que eu falei para vocês? Olha aqui uma compra hoje. Ó. Comprei uma blusa e um perfume. Olha lá o valor das mercadorias, R$ 288,90. Quanto que eu paguei de tributo? É tão difícil de calcular que vem assim, ó. Total de impostos pagos, olha lá o símbolo, aproximadamente 116, ou seja, 40,35%. Aproximadamente, a gente não sabe quanto é o certo. Eu, como tributarista, para me chegar nesse número exato, eu tenho que destrinchar uma série de operações aqui, pegando desde a indústria. Então, isso traz um pouco mais de transparência, traz para nós mais crítica fiscal, como contribuinte, como empresário, para poder saber qual que é a minha carga efetiva de tributação. Mais um link, isso aqui é o validador de documentos fiscais, é mais para a área técnica, é para saber se o documento fiscal que você emite lá na sua empresa já está de acordo com as exigências da Receita. Você abre isso daqui, clica lá e joga o seu documento fiscal lá, a Receita vai dizer para você se está ok ou se está errado. Porque lembra que eu falei, qual que é a única obrigação nossa agora que o governo diz? Emitir documento fiscal. Preocupa só com isso, não tem mais obrigação acessória. 2027 elas começam a acabar. Mas toma cuidado, que se eu emitir documento fiscal errado, eu posso pagar tributo a mais. Ou ser penalizado por ter emitido ele errado. Esse é um validador, esse é a calculadora da reforma. Se eu quiser simular quanto é que eu vou pagar de tributo, é só clicar também. E linha do tempo. Onde é que nós estamos na linha do tempo da reforma tributária? Bom, 2023 ela é aprovada, a gente mexeu no texto da Constituição. 2024 saiu o primeiro regulamento. 2025 foi aprovada a grande legislação tributária, que é a Lei 214 de 2025. É da onde eu tirei 90% das informações que estão aqui. É onde a Receita já está trabalhando. Em 2026, se você pegar um documento fiscal e tiver a curiosidade, observa lá. Já vai ter o destaque do valor dos tributos. Já vai estar sendo destacado atualmente 0,9% de CBS e 0,1% de IBS estadual. O governo está cobrando? Não. O empresário está pagando? Não. Mas por que o governo mandou eu destacar? Para ele ter informações, volumetria. Para ele fazer testes no sistema dele. Certo? Em 31/10/2026, final do ano agora, a gente vai saber quanto que é o CBS, o federal. Se é 8, se é 9, se é 10. Porque em 2027 ele já vai estar em pleno vapor. Já é toda essa lógica que eu expliquei para vocês aqui, 2027 já está funcionando para o CBS, que é o federal. E 2027? 2027, perdão, extinto o PIS e COFINS, e aí entra o CBS e o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que são os federais, já vai estar 100% dessas regras aqui. E o ICMS e o ISS. Bom, lembra do IBS estadual? Eu vou ter um período de transição aqui, em 2027, 2028. O governo vai cobrar pouquinho deles. Vai cobrar só 0,05 de IBS estadual, só 0,05 de IBS municipal, e reduz a CBS em 0,1%. Só para o quê? Todo mundo fazer testes. Como são tributos que envolvem mais de 5 mil municípios, os 26 estados, mais DF, o governo disse, 2027, 2028 é só uma merrequinha aqui, só para a gente ver como é que a coisa vai rodar. E 2029 e 2032, aí a coisa começa a apertar mesmo. O ICMS e o ISS vão ser reduzidos gradualmente, então eu reduzo o ICMS e ISS em 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 31%, 40% em 32%, em 2033 é vida nova. Esses tributos que a gente existe hoje, o sistema tributário sobre o consumo morre em 31/12/2032. 2033 é nova tributação, é nova lógica de tributação, é nova lógica de arrecadação, é nova lógica empresarial, forma de se planejar, acompanhar, saber o que isso vai gerar de impacto para mim ou não. Então, à medida que esses tributos vão deixando de existir, a cada ano, entra no lugar deles o IBS, estadual e municipal. Então, o ICMS e o ISS são extintos em 2033.
2034 a 2077, redistribuição dos recursos. Lembra que eu falei para vocês que os estados mais pobres vão ser afetados, porque o mercado consumidor deles é menor? Goiás compra muito, vende muito mais do que compra. Então, ele perde a arrecadação. Então, o governo vai fazer uma equalização dessas redistribuições entre os entes, para o Estado não sentir tanto. Mas, a partir de 2077, né, e eu digo até antes, eu costumo dizer que é agora, o Estado que não industrializou, o Estado que não procurou fonte de recursos para gerar riqueza, o Estado pobre ainda, ele tende a se tornar mais pobre. E o Estado que é rico, mais rico. Para a gente fechar aqui, né, uma frase, esse juiz ele é muito famoso, era um tributarista dos Estados Unidos, né, ele disse que tributos são preços que pagamos por uma sociedade civilizada. É bonito ouvir isso num país de primeiro mundo. Né? É o recurso que a gente paga para poder manter a máquina estatal funcionando. A saúde, a segurança pública, o sistema de justiça. Né? Ele era americano. Né? Mas olha só que interessante. Né? Quanto é que custa, então, ser civilizado no Brasil? Vai ser o custo mais alto do mundo. Né? A gente olha lá o nosso IVA, né? Eu coloquei 28,5. O mínimo a gente sabe que é 26,5, mas pode ser 30, pode ser 33. Moral da história, nós vamos ter o maior IVA do mundo, ficando só atrás de países europeus, de desenvolvidos, que têm índices de IDH muito altos, né? Quando a gente olha, com exceção da Hungria, que não é tão alto assim, mas também é país europeu, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Grécia, Islândia, Irlanda, Polônia. Todos têm IVA menor que o nosso, IDHs altíssimos. A gente perde em IDH, que é qualidade de vida, ganha em tributação pesada. Né? E a nossa, tudo, claro, na nossa colonização portuguesa aqui, tem um IVA de 23% e um IDH também, que não é dos mais altos. Bom, eu vou agradecer vocês pelo momento, pela intimidade. Quem tiver perguntas, fique à vontade. O slide de operações com bens imóveis, eu deixo aqui porque essa é uma apresentação que eu tenho específico para a atividade imobiliária. Então, quem aluga, quem compra imóvel, quem é corretor, como é que isso fica? Tem um regime de tributação diferenciado, que é aquela redução de 50% ou 70%, e os cálculos são bastante complexos. Em um segundo momento, se o Jairinho tiver gostado, ele me chama novamente, eu volto com o maior prazer. Pastor Daniel também. E eu acho que acabou no último slide. Acabou. Era só o muito obrigado no último slide e acabou. Durou certinho a apresentação. Tem como passar com o dedo aí o último slide? Só ir para o último slide para arrastar para o finalzinho, que acho que não tem mais nenhum não. Só para confirmar, pode arrastar para o final. É operações com bens imóveis e é isso, gente. Muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida? Quem gostou, diga amém. Glória a Deus. Gente, muito bom, né? Fica muita coisa aí ainda. Quem fez anotações aí? Não, show. Quem tem pergunta? Deixa eu ver. Tem alguma pergunta? Tem aqui. Cadê o microfone? Tava aí. Aí, eu passo o microfone aqui. Eu queria perguntar um detalhe. Uma das despesas mais altas das empresas é a folha de pagamento. O pagamento da folha de pagamento vai gerar algum tipo de crédito dentro desse contexto? Muito boa pergunta. Duas questões principais. Folha de pagamento. Se a gente voltar, tem como... voltou aqui. Ó. Deixa eu voltar lá no comecinho. Duas questões principais. Em uma média de 5 a 10 anos, volta lá para o... Bem no começo, por favor. Aqui, isso. Pode ir para o de baixo. Folha de salários. A folha de salários, ela deixa de ser tributada. Num prazo aí, daqui uns 5 a 10 anos, a gente não sabe ao certo. O governo diz que não vai tributar. Esse projeto de lei dele chama desoneração da folha. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber, o governo vai deixar de tributar os 28,5% que a gente paga lá sobre o total da folha, para passar a tributar operações financeiras. Igual eu comentei com vocês, que é lá na Itália, TED, PIX, cartão, operação, descontado na fonte, 20%. Essa é a grande sacada do governo. Ele deixa de tributar a folha para tributar operações financeiras eletrônicas. Ele aumenta bastante a margem de arrecadação dele. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao que nós temos hoje, a contratação da pessoa física na carteira não vai gerar crédito para você. O que vai gerar crédito se eu contratar uma PJ? Processo de pejotização, que é o que algumas empresas têm feito para alguns cargos. Que o STF vai julgar agora, está na iminência de julgar, dizendo se isso é válido ou não. Porque teve empresa que saiu pejotizando tudo.
O PJ é mais vantajoso para todo mundo. Porque eu deixo de pagar tributo e sobra mais dinheiro no meu bolso. E eu estou recolhendo para os cofres do Estado também, certo? Então, o STF vai dizer se é válido ou não, como as empresas têm feito. No sistema da reforma que nós discutimos aqui, o salário do empregado não vai gerar crédito. Então, eu continuo com a mesma tributação que eu tenho da folha, até essa reforma aqui ser feita. A tributação da folha continua hoje. O que eu vou ter de crédito que eu não tenho hoje? O plano de saúde que eu pago para o empregado, o vale transporte e o vale alimentação. Essas despesas vão gerar, que hoje não geram crédito para mim, vão passar a gerar. Então, com o valor desses créditos, automaticamente eu vou ter uma redução lá do meu débito. Mas a folha de salário, o CLT, pessoa física mesmo, ele não gera crédito. A tributação continua como está, até que seja feito isso daqui. As despesas com notas fiscais de compra de produtos e mercadorias geram crédito. As despesas com compra de serviços quaisquer vão gerar crédito também? Muito boa pergunta. Hoje o meu serviço de advocacia não gera crédito. Olha que absurdo. O contador não gera crédito, agora no sistema novo passa a gerar. Para PJ. PJ para PJ e pessoa física não gera. Pessoa física não gera. Compra de produtos usados, porque tem muitas empresas que compram produtos usados. Eles também vão gerar crédito. Vão gerar crédito. Normalmente. Vão gerar crédito. Que aí, geralmente a compra do produto usado pode ser às vezes um imobilizado, alguma coisa assim, mas ele vai passar a gerar crédito também. As empresas que porventura... Um único detalhe, o crédito que eu compro hoje do imobilizado é 48 vezes, é dividido. Mostrei no comecinho ali. Ele vai ser agora integral. As empresas que são isentas, quando elas comprarem os produtos ou serviços, elas vão estar pagando imposto dentro daqueles produtos e serviços. Elas vão se apropriar do crédito ou não? Bacana, boa pergunta também. Bom, primeiro de tudo, eu vou ter que observar se naquela régua de tributação a empresa continua ou não isenta. Se ela for isenta, no novo sistema, ela não vai gerar crédito. Agora, vamos supor que ela seja um escritório de advocacia. E eu tenho lá aquela redução dos 30%. Bom, no sistema atual hoje, eu teria que estornar o meu crédito em 30%. O meu crédito continua integral, mesmo eu tendo uma redução de débito. Isso é muito vantajoso. Se eu sou isenta, não pago nada, eu realmente não gero crédito. Agora, se eu compro com uma redução, se eu vendo com uma redução, eu mantenho essa venda com redução, mas todo o meu crédito ele é integral. Essa é uma boa vantagem também, diferente. Então, agora, quem tem empresa vai abrir mais empresa e quem não tem vai abrir empresa. Exatamente. O caminho agora é PJ. É isso. Muito obrigado. Por nada, por nada. Começa, ano que vem, 2027, esse CBSzinho aqui, ó, e o IS, que são federais, já começa a valer totalmente. Tudo que eu falei aqui já começa a valer para esses dois tributos. Então, o CBS é cerca de 10%, né? E o IS, para aqueles produtos do pecado lá, é 32%. Tudo que eu falei começa a valer. E o IBS, que é o estadual e municipal, ele começa efetivamente de 2029 até 2032. Que aí vai 10% em 2029, reduz ele e entra o tributo novo. 20% vai para equalizar. O sistema tributário muda por completo em 1º de janeiro de 2033. Mas já no ano que vem a gente vai sentir quase que metade dele já. Que é por conta do federal. Tudo que eu for comprar é melhor pegar nota fiscal ou não? Só não vai compensar se o desconto for muito grande. O desconto tem que ser maior que o crédito. O desconto tem que ser maior que 28,6%. Senão, não vai. O governo foi extremamente safo. Mais alguma? Continua. Quem está rico, continua rico. Como é a música que diz, né? Afastado. E o rico continua pobre. O rico continua rico e o pobre cada vez mais pobre. É desse jeito. As empresas do Simples Nacional, elas vão apropriar algum tipo de crédito? Empresa do Simples Nacional não apropria crédito. E aí é o seguinte, na operação B2B, o Simples Nacional tende a acabar.
Por quê? Primeiro, ela não toma crédito. Então, olha só, todas as aquisições que eu faço não me gera nada de crédito. E ela gera um crédito? Gera, mas é um crédito pequenininho. Sabe o valorzinho do DARF? É só aquele lá de crédito. Ou seja, se eu quiser gerar o crédito integral, 28,5, eu tenho que... O governo diz assim, você não precisa sair do Simples, você pode ficar no Simples, mas você vai ter que recolher por fora esse tributo aqui. Quem vai ficar com 2 regimes? Vou ficar no Simples e recolhendo por fora. Então, o Simples, no B2B, venda para pessoa jurídica para pessoa jurídica, que todo mundo vai querer crédito, ele tende a acabar. No B2C, talvez ele continue ainda, mas para o B2B, é fato que ele está... Existe uma figura do Simples híbrido. Aí, nessa figura do Simples híbrido, tem a possibilidade de apropriar algum tipo de crédito? Tem. Exatamente isso, o Simples híbrido. Você continua no Simples Nacional, você tem a alíquota reduzida, certo? Mas se você quiser gerar o crédito para o seu fornecedor, aí você tem que apurar o IBS, somente o IBS e o CBS por fora. Aí você faz como se fosse um regime normal. Na prática, o que eu vou ter que fazer? Cara, se os meus fornecedores estão exigindo crédito integral, dificilmente vai compensar eu continuar no Simples Nacional. Mas tem a opção do regime híbrido. Aí eu vou ter que fazer conta. Eu continuo no Simples ou apuro tudo por fora? Que às vezes pode ficar mais caro. E gera também complexidade de obrigações. Né? Tem que fazer 2 apurações, eu tenho que excluir o valor do IBS e do CBS do meu DARF, fazer as restituições. Vamos ver como é que fica. Muita gente está falando que o Simples morre. Eu acho que ele não morre totalmente. Para a venda na pessoa física, ainda é mais vantajoso. Porque a pessoa física não quer crédito. Ela quer valor, tributo mais baixo. Aí o cara paga uma alíquota menor no Simples. Agora, para a PJ, essa quer crédito. E integral. Entendeu a lógica? Para o B2B, o Simples tende a acabar. Basicamente, as atividades que tiver maior margem de lucro, talvez vai compensar ainda ficar no Simples. Agora, as que tiver margem pequena, que vai precisar apropriar crédito. Empresas do lucro real, pode ter certeza disso. As do lucro real vão exigir e vão querer crédito. Empresa que presta muito serviço para a empresa do lucro real, empresas do Simples que fornecem serviços ou mercadorias para o lucro real, tendem a sair do Simples. O meu escritório de advocacia mesmo tem como ficar no Simples. Dentro dessa figura, tem o lucro real e tem o lucro presumido. O crédito vai ser apropriado em ambos os regimes, no CBS e IBS? Perfeito. Continua os mesmos nominhos, lucro presumido, lucro real, não muda nada em relação ao imposto de renda, IRPJ. O que muda é, sabe no lucro presumido, os 3,65 PIS/COFINS, ele deixa de existir. E aí eu apuro IBS, CBS, débito e crédito. Então, lucro real e lucro presumido continua como está. Só não vai ter mais a figura do PIS e COFINS dentro desses 2 regimes.